Alessandra Gaújo. Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos, quem está entrando. Estamos aguardando um pouquinho enquanto o Instagram está mandando as notificações e também aguardando a entrada de Bhaktivedanta Mahavir. Só mais alguns instantes. Mahavir já está entrando. Assim que ele fazer a solicitação, nós já liberamos o canal. Ok. E a gente tem que ficar bem atento aqui. Muito bom. Ótimo isso. Muito bem, então. Boa tarde a todos vocês. Nós estamos aqui, sou Lalit Mohan, responsável do estúdio Jagat Yoga e Ayurveda em Santo André e também pelo Ashram Jagat em Suzano, local onde nós realizamos nossos retiros e também estudos de aprofundamento no yoga. Nós estamos vindo com uma série de lives, contando com a presença de Mahavir Maharaj, que tem nos agraciado com muita informação sobre os Vedas, né? Já fizemos palestras sobre Shiva, sobre Ekadasi, enfim. Todas essas lives, elas estão no nosso canal da Jagat Yoga e Ayurveda, né? No canal Jagat Yoga Universo. E o Mahavir também tem um complemento dessas lives todas, gravado em aulas, né? Então, se a pessoa se interessar pela live, se interessar por mais informação, né? Tem verdadeiros cursos, né? São várias aulas de mais de 1 hora no próprio canal do Mahavir, ok? Então, isso é muito importante de vocês que estão vindo saberem, porque conforme o grau de interesse de vocês, vale muito a pena estar acompanhando todo esse trabalho que o Mahavir faz. O Mahavir é um monge, ele é radicado na Índia desde 2007, né? E segue toda a tradição védica dentro do conceito Vaishnava. Esta live de hoje, é um complemento do que já foi a live passada, há 2 semanas atrás, onde a abordagem foi sobre o veganismo dentro da cultura védica, né? E hoje o complemento com esse título sobre a espiritualidade e devoção, né? Para a gente poder, para Mahavir, né? Na verdade, Mahavir é que vai esclarecer esses pontos importantes dentro desse contexto de espiritualidade e devoção, né? Então, seja bem-vindo, Mahavir, Hare Krishna, faça a sua apresentação. Ok, Hare Krishna, professor. Boa tarde a todos. Agradeço mais uma vez pelo seu convite, de poder estar aqui no seu espaço, compartilhando um pouco do conhecimento védico e, como você explicou bem, através da ótica Vaishnava. E também saudar aqui os nossos ouvintes, né, espectadores, agradecer pela presença de todos, que também estão assistindo a gravação depois dessa live. Bom, e também reverenciar o meu mestre espiritual, Om Vishnupada Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, e por sua misericórdia nós podemos estar aqui hoje reunidos, né, para conversar sobre esse tema que é tão caro para nós, né, que é o tema da devoção da compaixão com devoção, né? O tema da live de hoje
é a compaixão com devoção. Certo. Bom, como você explicou, é um complemento, é a continuação da última live que nós fizemos. Então, quem não assistiu à última live, é muito importante que assista para poder entender até onde nós chegamos, né, a partir deste ponto de hoje. Tá? Então, foi toda uma introdução sobre o que é o veganismo, da relação com os animais, né, como que a cultura védica vê ou aceita o veganismo, tá? Então, tudo isso a gente já debateu, a gente já discutiu, e agora, nessa live, eu vou tentar apresentar alguns pontos que são bastante sutis, que são bastante sensíveis, e eles expressam a, a essência da espiritualidade, tá? Dentro da cultura védica, tá bom? Então, para a gente começar, é importante nós entendermos que a relação que nós temos, tá, com as vacas, a gente vai tratar das vacas especificamente hoje, tá? Perfeito. Porque tem que na última live... tem que deixar claro que assim, essa relação da compaixão e a devoção, né? Então, muitas pessoas, a grande maioria, nós do Ocidente de modo geral, nós temos uma visão com relação aos maus tratos, com relação aos cuidados dos animais, a tratamento de igualdade com os animais, mas nós não vemos pelo aspecto devocional, né? Eu acho que isso que faz toda a diferença. Então, me desculpa ter te cortado, mas eu acho que é um ponto importante, é uma chave importante para a gente poder tocar em frente, então. Exatamente. De acordo com a filosofia védica, não basta apenas você querer proteger as vacas de uma possível violência, de você sentir compaixão, tá, pelos animais que sofrem. É preciso você ter devoção por esses animais. E isso é um passo bastante adiante, tá, dentro dessa relação. Por quê? Porque o veganismo, ele se apresenta como um movimento que vem proteger as vacas, tá, os animais de modo geral. Mas hoje a gente vai usar o exemplo só da vaca, tá? Porque a vaca ela é muito sagrada para nós, muito importante. Então eu vou tratar tudo em torno da vaca em si, tá? Então esse movimento ele vem trazendo essa bandeira de proteção das vacas, né? De libertação das vacas da indústria do abate, né? Enfim, de toda essa crueldade que a gente vê e que a gente, obviamente, discorda, né? Só que a visão védica ela é um pouco mais profunda do que isso. Tá? Nós não vemos a vaca como um ser igual a nós. Tá? Perfeito. O que o veganismo propõe? O veganismo propõe que os seres são todos iguais, né? E que nós devemos respeitá-los e protegê-los porque eles têm direito à vida, direito a amar, direito a constituir família, tanto quanto nós temos. Então, somos todos iguais, correto? Só que a cultura védica, ela vai dizer não. Nós não somos todos iguais. Mas isso não significa que as vacas sejam tratadas como inferiores a nós. Ao contrário. As vacas são consideradas como seres superiores a nós. E por isso, elas demandam não só o nosso respeito, mas também a nossa devoção, o que é muito diferente de apenas proteger. Quando você adora um ser, uma entidade, você está colocando essa entidade acima de você. Correto? Correto. Então, como que a gente entende isso? Bom, a gente entende isso porque o próprio Krishna,
ele apresenta para nós, né, esta superioridade das vacas. Tá? Então, o que Krishna diz no Bhagavad Gita? Ele diz, no verso 10.28, ele diz, Dhenunam asmi kamaduk. O que ele quer dizer com isso? Dhenunam asmi kamaduk. Ele quer dizer que ele, na verdade, dentre todas as vacas, ele é Kamadhenu. Kamadhenu é uma vaca especial, tá? Que é aquela vaca que satisfaz todos os desejos. Tá? Ela tem o poder não só de dar o leite, né? E que é um grande néctar para a sociedade, mas essa vaca em especial, ela satisfaz qualquer outro desejo. Tá? Então, o próprio Krishna, ele se torna uma vaca. Perfeito. Tá? No Bhagavad Gita, Krishna, ele diz que ele é diversos elementos da criação. Correto? Correto. Por exemplo, ele diz que de todo o alfabeto, ele é a letra A. Né? Ele diz que ele é o sabor da água. Ele diz que ele é o brilho do sol. Ele diz que é a virtude dos homens, né? E assim por diante. É uma lista enorme que ele diz que, né, dentro dessa criação cósmica, ou seja, que dentre todos os sentidos ele é a mente, né, que é a rainha dos sentidos. Tá? Então, ele diz que dentre todas as vacas ele é Kamadeva. Kamadeva. Tá? É uma vaca muito especial. Tá? Então, dentro dessa... Mahavir, só uma questão. Isso tem a ver com a simbologia da vaca, da terra, ser simbolicamente representada por uma vaca também? Exatamente. Eu ia chegar nesse ponto, né? Como a vaca, ela também ela é representada por outras personalidades também, é muito importante, né? Então, a Terra, o planeta Terra, né, ele é presidido, né, por ele tem uma personalidade feminina, né, chamada Bhumi Devi, tá? É uma deusa feminina, né? E a forma dessa deusa é de uma vaca. Perfeito. Tá? Dentro do corpo da vaca, todos os 33 milhões de semideuses estão ali habitando. Tá? Então, a vaca ela é considerada como a mãe dos semideuses, a Aditi. Bem como ela é considerada uma das mães do ser humano. Tá? Então, a vaca não é simplesmente um ser idêntico a nós, que tenha igualdade de... enfim, existencial, né? Simplesmente, na visão espiritual védica, a vaca ela é superior a nós. Perfeito. Ela é superior a nós. Tá? Então, são todos esses elementos, né, que são importantes da gente compreender, né, o porquê da cultura védica cultuar as vacas. Né? Então, por exemplo, voltando aqui ao ponto de Krishna. Certo. Né? Então, Krishna diz que ele é uma vaca, ou seja, ele assume a forma de uma vaca divina, né? E se manifesta nesse mundo, assim como ele se manifesta com outras coisas que eu mencionei, certo? Além disso, a vaca ela também está presente na morada transcendental de Krishna, chamada Goloka Vrindavana. Tá? E Krishna tem dois nomes muito especiais que estão ligados às vacas. Sim. Um é Govinda, Govinda, que significa aquele que dá prazer às vacas, né? Go significa vaca. Go. Tá? Até no yoga a gente tem uma postura do yoga que é Godasana, postura da vaca. E nós fazemos a postura da vaca, né? Tem toda uma maneira de se posicionar com as pernas, os braços, né? E eu falo pro pessoal, olha,
se dê por satisfeito, né, e realizado por estar fazendo uma postura da vaca, né? Porque a vaca é uma deidade, uma divindade, né? Então é bem interessante isso, Prabhu. Sim. E Krishna também tem um nome que é Gopala, Opa. né? Gopala significa vaqueiro, né? Ou seja, Deus, né? Krishna, uma das ocupações dele é cuidar das vacas. Então vejam só o quão importante as vacas são, né, para a cultura védica. Para a cultura Então védica. não é simplesmente porque a vaca ela tem o esterco que é positivo, ela tem a urina, ela tem o leite, não é isso apenas, entende? É o conjunto todo, é a personalidade da vaca. Tá? E você vê na Índia a devoção que as pessoas têm pelas vacas, elas tocam a pata da vaca Sim, e depois colocam a mão na cabeça, né? Elas prestam reverências às vacas. Nós fazemos puja para as vacas. Nós colocamos guirlanda, nós oferecemos sim. incenso, lamparina, flores, né? Alimentos saborosos, fazemos doces para as vacas, enfim. Tá? Então, a compreensão é muito mais profunda. E isso, professor, é justamente o ponto de partida para as pessoas entenderem, né, um, um comportamento nosso que muitas vezes ele é mal compreendido, né? Que é um ponto muito sensível, né? Que eu quero hoje tentar explicar, né? Aqui, que é o porquê de nós, né? O Consumirmos, leite. né? O leite que vem das vacas que estão nessa indústria, Sim, né? Do abate, sim. tá? Então, assim, é um ponto muito sensível, tá? Só que é uma realidade. Então, eu prefiro que as pessoas procurem entender, né? E tentar explicar, né? Do que simplesmente deixá-las imaginando uma série de coisas, achando que nós somos cruéis, que nós somos Sim. E acontece muito isso. irresponsáveis. E acontece muito isso mesmo, Mahavir, porque existe essa má interpretação de que, mas vocês são tão devotos, mas utilizam do leite da vaca, né? Existe isso, né? Mas então vocês estão contribuindo com a indústria do mal para os animais, para a vaca, né? Eu acho isso muito pertinente e realmente é apropriado a gente ter isso gravado. Muito bom, Mahavir. Sim, então vamos lá. Então agora eu peço assim total atenção, né, das pessoas, que abram seus corações, que procurem entender que isso não é uma opinião pessoal, que isso é todo um todo um ensinamento, né, tradicional, tá, da cultura védica, tá? E isso tá num nível espiritual muito sutil, tá? Muita gente não consegue entender isso, mas tudo bem, não tem problema, tá? Acredito até, né, que os espíritas eles até consigam captar um pouco mais, porque eles entendem essa relação, né, do serviço, né, de você evoluir através do serviço que você presta para qualquer outro, né, a ser vivo, etc, etc. Né? Mas enfim, o ponto aqui é o seguinte: né? Para a cultura védica, né, qual é a meta da vida? Né? Qual é o centro da existência? É o serviço a Deus. É o serviço a Krishna, a Narayana, a Rama, né? Nrsimha, Shiva, ok? Então, o ponto central é você servir a Deus. Tá? Então, é entendido que não só o ser humano, mas todas as entidades vivas, elas têm esse único dharma, essa única ocupação, esse único dever é servir a Deus. Tá? Porém, no entanto, só o ser humano tem essa clareza, né, e essa consciência, né, de que ele tem que servir a Deus. Tá? Então, o que o ser humano precisa fazer? Ele precisa ajudar que as demais espécies também possam servir a Deus para que elas possam avançar. Tá? Então, existe a transmigração das almas. Né? As almas elas vão nascendo
de um corpo, né, passando por outro, e cada corpo ele tem um nível de consciência. Tá? Na última aula eu expliquei que as últimas encarnações para o nascimento humano são de vaca, macaco e leão. Sim, lembra? perfeito. Perfeito. Então, só o corpo humano permite, tá, essa compreensão do que é religião, do que é Deus, né, de você viver voltado para isso. As demais espécies, elas não têm isso. Elas simplesmente vivem para si mesmas, né, para se reproduzir, para se manter, para sobreviver. É o que os Vedas dizem. No entanto, eu dei também alguns exemplos na última aula de como, mesmo no corpo de animal, existem alguns animais que têm uma consciência desperta e que conseguem saber que estão servindo a Deus, né? Como vacas que dão leite para servir os templos, sem nunca ter tido bezerros. Sim. Tá? E existem uma série de macacos também que fazem serviço nos templos, etc, etc. Tá? Então, bom, partindo deste princípio, né, de que a sociedade ela deve se organizar em torno do serviço a Deus, né, não simplesmente da independência do homem, da liberdade, dele fazer o que ele quer, dele gratificar os sentidos dele, né, por mais que ele seja alguém pacífico, né, que seja vegetariano, seja vegano, isso não é suficiente. É muito importante que você consiga entender que o sentido da tua vida está em servir a Deus, né? E se unir a Deus numa plataforma transcendental, tá? Bom, dito isso, tá? É muito importante da gente entender, então, que, primeiro, existe, né, uma relação de karma. Né? O karma existe, ou seja, tudo que você fez no passado, você vai receber no futuro, seja bom ou seja ruim, certo? Então, isso não exclui as vacas e os animais. Tá? Então, de acordo com a lei do karma, se eu hoje mato uma vaca, essa vaca ela tem o direito de me matar na próxima vida. Ou seja, eu terei que nascer como vaca para poder receber aquela punição de ter matado uma vaca. Ou seja, por uma visão espiritual, todas as vacas que estão ali hoje nos matadouros, elas são pessoas que nas vidas passadas mataram vacas. Perfeito. Isso é uma lógica, isso é uma regra divina, isso é o karma, certo? O karma, ele é infalível. Não existe você dizer que alguém é inocente, alguém está sofrendo injustamente. Isso não existe. Correto. Tá? Tá pagando uma ação que fez em outra vida. Queira ou não queira, é a lei da ação e reação. Você fez, você vai voltar para pagar. E no caso, essa contextualização é que a pessoa volta dentro daquele... o seu espírito volta dentro daquele corpo que foi, no caso... Foi morto, foi sacrificado, né, no caso, ou que ele sacrificou, né? Sim. Então, não tem como você escapar disso, certo? Todo mundo está dentro de uma proporção milimétrica, recebendo exatamente aquilo que plantou, né? Aquilo que fez. Tá? Então, isso não exclui as vacas. Tá? As vacas elas estão ali, naquele karma de hoje estarem no abatedouro, porque aquelas almas estavam antes no corpo de algum ser humano, né, fazendo maldade contra as vacas. Sim. Tá? Agora vamos pensar de maneira global. Né? Qual é a única maneira que nós podemos nos livrar desta cadeia de karma? Né? Como nós podemos purificar esses nossos pecados, né? Esse nosso karma negativo? Como nós podemos fazer isso? Somente se nós começarmos a adorar
Krishna, adorar o Senhor Supremo, né? E utilizarmos tudo que nós temos para o serviço dele. Tá? Ou seja, se o leite da vaca, né, que está ali sendo maltratado, né, morta ali naquela condição, for oferecido a Krishna, automaticamente ela recebe um benefício, né, e tem os seus pecados purificados, tem as suas ofensas purificadas, e ela pode, por esse mérito espiritual, né, se livrar daquele ciclo, né, de, de ser morta, depois se vingar, depois matar de novo. Sim. Entende? E olha o mérito, do devoto, né? O mérito do devoto também, ao estar fazendo isso, no seu dia a dia, ao estar oferecendo, fazendo o ritual todo que é necessário e estar oferecendo o alimento que provém do próprio leite da vaca, né? Então, são muitos méritos, não só da vaca, a vaca está recebendo o mérito por ela proporcionar o leite, né, que está sendo oferecido, mas também o próprio devoto em estar sendo o veículo para que isso aconteça, né? Claro, claro, claro. E muita gente não acredita que essa oferenda que nós fazemos para Krishna, ela seja real e que ela tenha um impacto assim concreto, né, de purificação, de benefício para aquelas vacas. Eles não têm essa ideia. Sim. Só que isso é real. Isso é real. Né? Existe todo um processo para você oferecer o alimento para Krishna que não é apenas simbólico. Não é apenas simbólico. Né? Ele é real. Krishna vai aceitar aquele alimento mesmo. E ele vai purificar não só aquele alimento que foi oferecido, como quem ofereceu o alimento. Sim. Seja tanto a vaca quanto o devoto que está oferecendo. Perfeito. Entende? Nossa, isso é muito esclarecedor, Prabhu. Isso é muito, muito esclarecedor, porque mesmo dentro do segmento Vaishnava, às vezes o próprio devoto, a gente fica às vezes numa situação de, vamos dizer assim, às vezes até de embate com a dúvida das pessoas nessa questão, nesse comportamento. Muito esclarecedor isso. Exatamente. Exatamente. E aí acontece o seguinte. Muita gente diz que, mas vocês estão contribuindo com essa indústria quando vocês compram este leite, né? Ou este queijo, etc, etc. Bom, quanto a isso eu tenho duas coisas para dizer. A primeira, de ordem bem prática, tá? O nosso consumo desses alimentos, ele não é a causa da existência desse mercado. Perfeito. Nós somos uma quantidade praticamente insignificante, né, de pessoas que está comprando. Então, não é por conta de nós comprarmos, né, que esse mercado existe. Tá? Não é por causa disso. Agora, pode ser pela nossa causa, pela nossa oferenda desse leite para Krishna, que esse mercado deixe de existir um dia. Sim. Por quê? Porque o impacto espiritual da oferenda deste leite para Krishna, ele é tremendo. Ele é gigantesco. Ele não é algo irrisório. Entende? Um outro ponto também importante da gente entender é o seguinte. Você querer culpar, né, os devotos por estarem consumindo esse leite é a mesma coisa que você culpar o bombeiro de estar colocando fogo. Tá? Como é que funciona isso? Vou explicar esse exemplo. Se você, por exemplo, não conhece o que é um bombeiro, né? Você nunca ouviu falar no que é um bombeiro, você não sabe qual é a função do bombeiro, e você chega no local onde tem uma casa pegando fogo e você vê vários bombeiros ali ao redor daquela casa. Tá? Você pode, né, julgar, você pode entender que quem colocou fogo na casa foram os bombeiros. Correto? Se você não conhece a função do bombeiro, você pode chegar a essa hipótese de que quem colocou fogo ali foram os bombeiros só porque eles estão ali na cena do crime. Então, da mesma forma, nós estamos na cena do crime, mas para apagar aquele fogo,
não para aumentar ou para colocar o fogo. Ou seja, nós estamos ali trazendo aquele leite, trazendo aquele produto laticínio, né? Mas não para contribuir com aquele mercado, mas para acabar com aquele mercado. Perfeito. E a gente faz isso através do quê? Da ação espiritual. Correto. Qual que é a nossa concepção? A nossa concepção é o seguinte: olha, o ser humano, ele está matando vaca. Ele está criando essa indústria cruel, né? O que nós podemos fazer para amenizar isso ou acabar com isso? Só se nós oferecermos isso, esse fruto, né, esse leite, para Deus, para Krishna, né, para que através dessa purificação espiritual, né, as vacas sejam beneficiadas e consigam se livrar desse ciclo, né, de sofrimento dentro daquele karma, tá? Então, essa é a razão pela qual, né, basicamente, tá? Então, não tem como nós sermos culpados, né, sermos, vamos dizer assim, coadjuvantes, né, nesse crime. Não, na verdade nós estamos trabalhando para acabar com esse crime, né? E outra, seria uma contradição nossa, né, se nós que adoramos as vacas, né, veneramos as vacas como seres divinos, estarmos contribuindo com essa indústria. Correto. Né? Seria uma contradição. Né? Então, não é pelo fato de nós estarmos comprando este leite que nós somos contra as vacas. Não, você não pode ver por esse lado. Você tem que ver pelo lado de que eles respeitam as vacas e adoram as vacas muito mais do que os veganos. Então, como seria possível que eles estivessem, né, colaborando com esse mercado? Perfeito. Impossível. Impossível. Então, as pessoas elas precisam então ter um pouco de sensibilidade, né, para entender o que está por trás desse ato, né, o que está por trás desse processo, né? Porque, por princípios, né, nós jamais, né, causaríamos qualquer sofrimento a uma vaca, certo? Sim. Então, é impensável, né, que nós, que somos devotos das vacas, não só protetores das vacas, mas devotos das vacas, estejamos contribuindo cegamente ou irresponsavelmente para a matança das vacas. Isso não faz qualquer sentido, né? Correto? Correto. Então, é muito importante, professor, que as pessoas entendam qual é o sentido da vida, né? Eu volto nesse ponto. O sentido da vida não é simplesmente uma luta material, uma luta de sobrevivência. O sentido da vida é usar tudo que existe no serviço de Deus. Então você vê, por exemplo, outras religiões, né? O catolicismo, o judaísmo, o islamismo, né? Eles falam de compaixão, falam de não matar, né? Mas eles se alimentam de vacas. Sim. Então, assim, a culpa de existir este mercado de matança de vacas não é nossa. É quem come, né? É dessas pessoas. Quem está comendo a vaca. Quem come. É de quem está comendo a vaca. Tá? Daí, nós estamos tentando apagar este fogo e, às vezes, somos confundidos com aqueles que estão também colocando fogo. Sim. Entende? Sim, isso então, ficou... é muito importante. Ficou claro esse exemplo? Sim. Isso aí está bem... Sim, fica bem claro isso e é bem esclarecedor, porque realmente o que eu vejo, né, acontece muito isso, né? Às vezes a pessoa tem essa concepção de que você não é vegano, então você é do mal. E na verdade
né? A gente tem que saber refletir sobre isso, né? E claro, nós estamos falando dentro dessa contextualização védica, né? Sabemos muito bem que todo o processo que tem a mão do homem, né? Ele está modificado, ele está ajustado, ele está adequado à conformidade que cada grupo quer, né? Então isso também é outra coisa que acaba acontecendo, né? E as pessoas acabam passando por cima disso, né? Você falou sobre, inclusive nós temos, né, dentro dessa simbologia dos devas, das deidades, né? O próprio Shiva, que é o maior devoto de Krishna, né? Ele tem dentro da simbologia dele a vaca como o animal do transporte dele, né? Então você vê que existe. Touro. Oi? Uhum. O touro Nandi. Um touro, isso. Que é toda uma simbologia assim, de devocional, né? Que a gente tem para com os animais, né? Muito bom isso, Mahavi, muito bom. Exatamente. Então, assim, a gente pode fazer uma outra analogia muito simples, né? Se todas as pessoas se tornassem Vaishnavas, né, qual seria o destino dessa indústria do abate? Ela se acabaria. Se acabaria. Né? Se todos fossem Vaishnavas, não haveria indústria de abate, não haveria nenhum tipo de violência contra as vacas, correto? Por quê? Todos passariam a adorar as vacas, a protegê-las. Agora, se todos se tornassem veganos, por exemplo, né, qual seria o destino das vacas? Será que elas seriam adoradas, protegidas, bem cuidadas, da maneira como elas merecem? Né? Ou elas simplesmente ficariam relegadas, entende? Ao bel prazer. Né? Então, assim, é muito importante que a gente tenha todo esse esclarecimento, né? E procurar ver que a vida ela não é simplesmente uma relação de forças materiais. Sim. Né? Na verdade, a gente está vivendo um processo espiritual. Né? E o veganismo ele tende a anular isso. Né? Então, ele não aceita que, por exemplo, as vacas elas sirvam, né, a Deus, né? Como eu expliquei na última aula. Sim. Né? Parece que as vacas estão servindo o ser humano, mas não é o ser humano. O ser humano ele só está facilitando o acesso da vaca ao serviço de Deus. Sim, ficou claro isso, que o ser humano tem um papel representativo dentro dessa cultura para ser um facilitador para os outros animais poderem desfrutar Exatamente. dessa aproximação com o absoluto, com Deus, né? Então, isso fica muito claro, isso. Muito bom isso. Exatamente. Então, assim, se você tem uma sociedade que ela está totalmente voltada para o serviço de Krishna, né, todas as atividades dessa sociedade, sem exceção, né, serão atividades devocionais, ou seja, é a prática devocional, prática espiritual, né, vivida no dia a dia. Entende? Então, o que Bhakti Yoga oferece para a gente? Bhakti Yoga explica que devoção não é você ir para um templo ou você ir para um local de peregrinação. A devoção, ela deve estar no seu dia a dia, em todas as suas atividades. Então, se você trabalha e oferece esses frutos para Deus, para Krishna, automaticamente o seu trabalho ele é uma prática devocional e espiritual. E você está recebendo méritos espirituais por esse trabalho. Sim, sim. Então, quando um animal ele está arando a terra, né, aquele alimento que está sendo cultivado não é simplesmente para alimentar o ser humano. Ele vai para servir a Deus. Perfeito. Então, a vaca não está ali para servir a sociedade humana. A vaca está ali para servir a Deus. Entende? Correto. Porque todo ser humano vai na sua casa pegar o seu alimento e oferecer para Deus. Tá? E essa oferenda, ela não é uma coisa imaginária, ela não é uma coisa simbólica, ela é real. Sim. Ela é real. Né? Deus aceita, Krishna aceita
e ele transforma aquele alimento em prachada, Chada. ou seja, um alimento espiritual, né? Muita gente diz, mas o leite está contaminado com muitos agrotóxicos, antibióticos, vacinas, é muita coisa ruim que dão para a vaca. Se você oferece o leite para Krishna dentro do processo recomendado, qualquer impureza de qualquer alimento é totalmente eliminada. Sim. Totalmente eliminada. Quanto a isso, nós devemos ter fé. Mas fé de que maneira? Através das escrituras védicas e entender como isso funciona. Tá? Então, nós temos o exemplo de Prahlada Maharaj, tá? Que foi um grande devoto, um devoto puro de Krishna. O pai dele era um demônio, né? Hiranyakashipu. O pai dele estava tentando matar o próprio filho, Prahlada Maharaj, porque Prahlada era um devoto de Krishna. Perfeito. Tá? Então, ele tentou de diversas maneiras matar o filho. Uma dessas maneiras, ele oferecia alimento envenenado, com uma quantidade de veneno que podia matar um elefante, imagina uma criança de 5 anos. Sim. Entende? Só que Prahlada, ele simplesmente oferecia aquele alimento para Krishna, né? E o alimento se purificava. Se purificava. E ele nunca morreu por causa daquele alimento envenenado. Então, o agrotóxico é um veneno, tem veneno no leite, tem veneno em toda parte. Né? Eu expliquei na última aula também, quando você cultiva um alimento, quando você trabalha na terra, você está matando entidades vivas. Sim. Uma minhoca que mata, é um inseto que você pisa. Com certeza. Entende? Então, se você consome aquele alimento sem oferecê-lo a Krishna, você vai pagar por aqueles pecados de matar aquelas entidades vivas. Certo. Só que se você oferece para Krishna, todo esse processo ele é purificado e você come um alimento livre de karma. Sim. Tá? Então, da mesma forma, esse leite que veio dessa indústria, não importa a condição em que ele veio, se ele foi oferecido para Krishna, ele se torna um néctar. Por isso. E aquela vaca, né? Aquela vaca que foi beneficiada, ela vai ter oportunidade de purificar o karma dela, sair daquele ciclo, né? E conseguir um nascimento humano para que ela possa continuar a evolução dela. Então é cantar o Mahamantra, Prabhu. Eu tô lá no ashram, carpindo a roça, plantando, pisando nos bichinhos, matando ele, mas estou cantando o Mahamantra. Que é o caminho, né? Pelo menos a gente tem esse veículo, né? Os Vedas explicam isso. Os Vedas explicam que durante o nosso trabalho do dia a dia, nós matamos várias entidades vivas. Sim. Quando você vai à casa, quando você trabalha na terra, quando você acende um fogo, né? Quando você está lavando os alimentos, quando você está cozinhando os alimentos, naquele momento você mata muitas entidades vivas, muitos seres vivos. Tá? Então, você tem duas opções. Você deve estar constantemente cantando o Mahamantra para poder se purificar dessas reações e depois oferecer aquele alimento para Krishna. É a única maneira. É a única maneira. Do contrário, nós estaremos sempre tendo que receber essas reações negativas do karma. Sim. E nós jamais alcançaremos a liberação. E isso ainda é leve, porque a gente está fazendo sem essa intenção da matança, né? Nós estamos fazendo pela nossa subsistência ao lavar um alimento, ou a cuidar de uma lavoura, ou a fazer alguma outra coisa assim. Nós estamos fazendo, vamos dizer assim, entre aspas, em inocência, né? Mas e estamos causando todo esse mal para tantos outros seres, né? Então, imagina a atitude da pessoa que realmente chega lá e comete o latrocínio, né, em si, né, contra qualquer vida que seja, né? Imagina. E daí tem os mais radicais que dizem, então a solução é não comer, né? A solução é simplesmente sentar e meditar. Falei, bom, essa também não é a solução, né? A solução é você
oferecer tudo para Deus, tudo para Krishna. Esse é o sentido da vida humana. Sim, Tá? Então, se você não tem essa consciência, você simplesmente vai permanecer no seu egocentrismo, no seu antropocentrismo, certo. achando que tudo isso aqui foi criado para você. Mesmo que você desfrute do mundo de maneira sátrica, né, isso não concede a perfeição espiritual. Tá? Você vai continuar envolvido, porque o karma positivo ele também gera prisão no mundo material. Enquanto você tiver karma para receber, seja positivo ou negativo, você vai ter que nascer de novo. Correto. Então, qual é a única maneira de você conseguir deixar de nascer e entrar na morada do Senhor Supremo? É fazer com que qualquer atividade sua esteja ligado com o sacrifício de oferecer para Krishna. É só assim que você não gera mais karma, tanto positivo quanto negativo. Correto. Entende? Então, esses são os principais pontos, né, que nós trazemos, né, como os nossos fundamentos da cultura védica. Tá? Certo. Então, nós não temos medo de uma reação negativa porque nós estamos pegando esse leite, oferecendo para Krishna, para ajudar esses seres, essas almas, a saírem, né, dessa cadeia de matança, de ação e reação, porque as vacas não são inocentes, no sentido de que elas estão ali porque estão recebendo a reação de uma coisa que elas fizeram. Só que nós temos essa compaixão de tentar ajudá-los a sair daquela posição. Mas isso é uma questão, como você disse, né, Prabhu? É uma questão assim de o quanto isso está claro para a sociedade, né? O quanto isso, a própria mídia, ou enfim, tudo que nós temos aqui hoje está claro para as pessoas, né? Isso não é uma coisa totalmente difundida, aberta, né? E as pessoas assim, elas vão como eu falei, né? Elas formam aquele nicho de comunidades e de raciocínio, de pensamento e defendem aquela causa, né? Mas por trás disso tudo tem toda essa contextualização dentro do princípio védico, do princípio Vaishnava, que a gente tem que estar respeitando, né? É claro, cada um tem o seu livre-arbítrio, cada um decide o que quer para a sua vida. Nós não estamos aqui, não é por conta dessas abordagens que foram colocadas, que Mahavir fez, que nós estamos dizendo que somos contra, não somos nada disso, só estamos trazendo esclarecimentos, né? Isso que é importante deixar as pessoas cientes de que conhecimento nunca é demais, e sabedoria, né? Para se ter sabedoria, você precisa ter o conhecimento, né? Você tem que ir atrás do estudo, para poder lidar com sabedoria mediante as situações que se apresentam no dia a dia e você tomar uma decisão que seja realmente uma decisão mais justa, mais correta para o seu processo de evolução também, né? Claro. Até porque, professor, não é só o leite que vem de uma indústria cruel. Sim. Qualquer alimento vem de uma indústria cruel. Né? Qualquer alimento. Né? Então, a origem não importa, o que importa é o destino. O destino. Né? O que você vai fazer com esse alimento? Se você vai dar esse alimento para Deus, se você vai oferecer para Deus, então ele pode purificar tudo isso. É a única forma. Todos os Vedas eles concluem que o processo mais elevado, né, para o ser humano é a devoção a Deus, Bhakti Yoga. Né? Ontem mesmo, só para aproveitar aqui a deixa, né, foi o aparecimento de Vyasadeva, tá? Que é a lua cheia de Vyasa, né? Vyasa Purnima. Vyasadeva, ele é o compilador de todos os Vedas. Tá? Ele não é o autor, porque o autor é o próprio Krishna, mas ele é o compilador. Ele que colocou aqui ele materializou esse conhecimento védico, né? Correto. Isso há 5.000 anos. Tá? Ele conclui, né, as escrituras védicas com o Srimad Bhagavatam, que é conhecido como o fruto maduro da árvore do conhecimento védico.
E ele, no Srimad Bhagavatam, deixa bem claro, né, que o processo, né, o único processo que pode dar a perfeição, né, para as almas é Bhakti Yoga, a devoção a Krishna. E ele deixa bem claro no Srimad Bhagavatam que Deus é Krishna, né, não é outros. Sim. Né? Muita gente acha que o hinduísmo, né, a cultura védica é politeísta. Não é politeísta. Deus é um só. Só que ele tem diferentes manifestações, né, que são como, vamos dizer assim, um degradê, né, de potência, tá, para diferentes finalidades. Correto. Tá? Mas, em essência, a suprema personalidade de Deus é Krishna. Né? E a devoção a Krishna é a essência de todos os Vedas. O Vedanta Sutra, os Upanishads, os Puranas, o Bhagavad Gita, todos dizem a mesma coisa. Correto. Então, baseado nisso, nós seguimos a ordem de Krishna. Krishna diz no Bhagavad Gita: tudo que você for comer, tudo que você for fazer como sacrifício, tudo o fruto do seu trabalho, tudo ofereça a mim. Ofereça a mim. E os nossos mestres, que são autorrealizados dentro desta prática, eles deixam bem claro, né? Ofereça sim o leite, né, dessas vacas. Ajude esse processo, né? Ajude que elas possam sair dali. E elas só conseguem sair queimando esse karma quando elas fazem bhakti, quando elas fazem devoção. Karma não purifica karma. Muita gente acha que karma positivo purifica karma negativo. Não. Só purifica karma, tanto positivo quanto negativo, a prática devocional. Correto. Isso está nos Vedas. Tá? Então, essa é aqui, né, de maneira bem resumida, né, um pouco, então, desse processo de compaixão com devoção. Não apenas compaixão, mas você tem que ter devoção pelo animal. Perfeito. Não apenas compaixão pela vaca, mas devoção pela como um ser superior. Adorá-la. Né? Entender que Deus também adora as vacas. Krishna, Govinda, Gopala. Sim. Né? Então, aí você consegue entender o sentido da vida. Agora, se você quiser se abster do consumo de leite, não tem problema nenhum. Você não é obrigado a comer leite. Entende? Sim. Muita gente acha que a gente é obrigado a comer leite. Não, eu mesmo, eu defendo toda essa bandeira que o Mahavir está explanando, mas eu não faço o consumo do leite, eu faço sempre leites vegetais, né? Então, eu sempre faço de cereais, algum, né? Então, castanhas, tal. Esse é o leite que eu consumo, né? E que é, assim, eu acho muito bom, exatamente por quê? Porque o próprio resíduo dele, a gente reaproveita e continua, né? Faz um reaproveitamento de tudo, né? E, enfim, mas não quer dizer que eu não esteja à frente dessa bandeira, né? Que é o que eu tenho bem claro isso. Claro, agora, por exemplo, se uma criança nasce e a mãe morre, tá? E você não tem disponível nenhuma ama de leite, tá? Só o leite da vaca vai salvar aquela criança. Entende? Sim. Só o leite da vaca vai salvar aquela criança. Tá? Então, muita gente também diz, né, só para a gente concluir, que já está bem no finalzinho, eu sei, Sim. mas tem um outro ponto importante, que é muita gente falar, mas o ser humano é o único mamífero que continua bebendo leite, né, após a sua infância, né? E compara o ser humano com os demais animais. Eu falei, olha, não tem como você comparar o ser humano com os animais. Sim. Nós temos, assim, anos-luz de diferença dos animais. E de encarnações, né, Prabhu? De tudo. A fisiologia humana, né, a psique humana, tá? E o leite, ele é considerado um excelente alimento para os seres humanos. Tá? E se você der leite de vaca também para outros mamíferos, mesmo na idade adulta, eles vão tomar. Correto. Eles só não tomam porque não está disponível, mas eles vão tomar.
Você vê vaca tomando leite, bebendo leite, se você colocar uma bacia de leite na frente da vaca, ela vai tomar o leite. Correto. Essa eu não Se der leite sabia. para o cachorro, ele toma leite. Se der leite para o cachorro, ele toma leite. Sim. O gato vai tomar leite. Né? Ah, o gato com certeza. Até a cobra vai tomar leite. Certo. Então, assim, os animais não bebem porque não está disponível, mas eles vão beber. Se tiver, eles vão beber. Não, com certeza, né? O pessoal sempre quando faz o desmame tem essa coisa da migração através do leite, né? E assim, então o leite, assim, as vacas, elas contribuem muito, né, para uma alimentação saudável e sátrica. O mais importante é isso. O leite, ele é sátrico. Ele traz o modo da bondade. Sim. Então, o ser humano que se alimenta de laticínios, o estado de consciência dele se purifica. Entra num estado de bondade. Perfeito. Né? Então, não adianta nada você ser, por exemplo, vegano e continuar comendo alho e cebola. Né? Alho e cebola são alimentos tamásicos e são comparados à carne. Os Vedas explicam que o alho e a cebola foram criados a partir da carne da vaca. Então, nós não comemos alho nem cebola porque é como se fosse carne de vaca. Correto. Isso é real. Sim. Não é invenção. Isso é real. Não, acredito. Então, as pessoas, né? As pessoas, elas são veganas, mas comem alho e cebola, que é um alimento extremamente tamásico, que se assemelha à carne. Elas comem cogumelo. Sim. O cogumelo também é um ser vivo que nós não comemos. Correto. Então, são essas contradições que eles não conseguem perceber as sutilezas do processo. Perfeito. Entende? Deixam de se alimentar de uma coisa que é muito benéfica para a mente, né, para o espírito humano, que é o leite. Correto. Mas, claro, oferecer para Cristo, com certeza. Sempre. Com certeza. Isso tá certo, Prabhu. Nós estamos aqui nos minutos finais, né? Eu só quero finalizar assim, né? Falando da importância dentro desse alimento, dentro do leite, ainda é produzido o ghee, que é a base da alimentação, né? Da alimentação na Índia em geral, eles usam muito o ghee, que é a manteiga clarificada, que vem, né? É o alimento oriundo do leite da vaca, né? Então, assim, e o próprio processo de transmutação, né? Que ocorre quando você faz o ghee, né? Ele é assim, impressionante, né? A maneira que ele se transforma, né? É uma coisa assim, é uma coisa totalmente abençoada. Eu falo isso porque eu faço. Hoje foi um dia de preparação. Eu quis fazer exatamente por conta do próprio eclipse. Tomei o meu tempo em oração a Krishna, Mahamantra, com incenso e fazendo uma preparação desse nível, né? E aí, quando a gente põe isso junto com os outros alimentos, ele em si, ele já transmuta o próprio sabor do alimento, né? Parece que, olha, 25 segundos, Prabhu, não tem jeito, nós temos que encerrar. Me perdoa, Prabhu, foi ótimo os seus esclarecimentos, muito bom mesmo. Maravilha. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e a gente se vê na próxima aí, Hare Krishna. Com certeza, na próxima estaremos aí. Hare Krishna, Haribo, Prabhu.